fator de risco que pode levar um cristão à depressão, certo? O primeiro aqui é o esgotamento físico e mental. Elias, após enfrentar uma série de batalhas espirituais e físicas, estava exausto, minhas amadas. Elias, ele vinha de situações onde ele vivia fugindo por conta desta mulher que perseguia os profetas, e ela mandava matar quando encontrasse, podia matar os profetas. Então, Elias, ele não tinha uma casinha no final do culto para ele chegar, jantar, deitar, dormir sossegado. Não existia isso. Ele vivia fugindo. Dormia hoje aqui, amanhã acolá, passava um tempo ali, outro tempo acolá. Difícil. Era uma vida muito difícil para ele, né? E ele acabava de ter ele tinha, naquele momento, tido uma grande vitória sobre os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo. Mas logo em seguida, fugiu com medo da perseguição de Jezabel, né? Ele fugiu. Mas o interessante é que nesse tempo que ele estava fugindo, que ele saiu de lá, em que ele fugia, ele não quis levar ninguém com ele. Ele disse para o seu ajudante, digamos assim, fica aqui que eu vou seguir só, né? Além dele fugir da pessoa em si que queria atentar contra a vida dele, ele ainda não quis levar ninguém que pudesse ajudar se de repente acontecesse alguma coisa nessa caminhada. Não, ele queria se isolar, ele queria ficar só. Tamanha foi a decepção dele, porque ali naquele momento, no momento em que aconteceu aquela descida do fogo e o holocausto foi todo consumido, ali ele achava, ele tinha total certeza de que pronto, as pessoas elas vão se voltar agora para Deus. Só que ele se decepcionou, porque ele colocou o foco em quem? Nas pessoas. Ele colocou o foco nas pessoas. Às vezes nós nos decepcionamos com pessoas, né? Ficamos tristes dentro da igreja, porque focamos em quem? Porque a irmã. Eu pensava que a irmã ia fazer tal coisa, ela não fez, rapaz. E eu ajudei tanto ela. Nossa, não, porque a pastora, não, eu ajudei tanto, fiz tanto no ministério aqui, não sei o que, e não teve o reconhecimento, né? Às vezes a gente mira no alvo errado. Pessoas sempre vão entristecer outras pessoas. A única pessoa que nunca vai te entristecer vai ser o Senhor Jesus. Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca vai te desprezar, Ele nunca vai deixar você de lado, Ele nunca vai passar e não vai te cumprimentar. Toda vez que você tiver com seu joelhinho lá dobrado, e você chamar pelo nome dele, pode ter certeza que Ele vem e senta do teu lado. E Ele está ali te escutando a tua dor, o teu lamento. Minha filha, aguente só mais um pouquinho que vai dar certo. Ele está do teu lado, Ele está te escutando. O Senhor Jesus, Ele nunca vai te decepcionar. Mas deixa eu te contar, pessoas decepcionam pessoas. Então, quando você foca nas pessoas, o teu foco está errado. Tem aqui 99% de chance de você se decepcionar. Ok? Muda o foco. O foco é Cristo. O que você fizer dentro da igreja, o trabalho que você fizer, nem que seja, minha irmã, para você botar uma cadeira bem ali, nem que seja para você dar uma ajeitada naquele banheiro, nem que seja para você botar um tambor d'água ali para a irmã beber água, qualquer coisa, mais simples que seja, não se preocupe. Pode ninguém estar vendo, mas Deus está vendo. O Senhor, Ele está vendo o seu trabalho, o seu esforço, a sua boa vontade de chegar mais cedo, de fazer isso, de fazer aquilo. E embora que o pastor não veja, a mulher do pastor não veja, a irmã que está à frente do trabalho não veja, mas Deus está vendo. O Senhor é quem vai te recompensar. Para que é melhor recompensa do que a recompensa vinda de Deus? O humano, muito obrigado, olha que coisa linda que a irmã fez, tudo bem, minha irmã, mas o que deu fica para a eternidade, o que Deus vai te dar. Não é só um parabéns agora. Vai ficar para a eternidade. O teu galardão, ele é eterno. Entende? Então o foco não tem que ser pessoas.
O foco tem que ser o quê? Agradar a Deus com a minha ação. Organiza teu altar, monta, deixa tudo ajeitadinho. Na hora que organiza o seu altar, na hora que você dobrar o seu joelho, pode ter certeza, o Senhor vai enviar a resposta. Tem gente aqui hoje que, quem sabe, ainda não recebeu a resposta de Deus, porque não organizou ainda o altar. O profeta, ele ajeitou o altar, ele preparou ali o holocausto bem direitinho, ele colocou tudo organizadinho, a água, quantas vezes tinha que colocar, ele colocou bem direitinho. Quando ele dobrou o joelho, que ele orou, o Senhor enviou a resposta dos céus. Porque ele responde, minha irmã. Ele responde. Ele responde. Reflita, olhe para dentro de você, pergunte ao Senhor: Senhor, o que é que eu tenho que organizar para me receber essa resposta? O que é que está faltando se encaixar? O que é que eu tenho que largar de mão, deixar para lá, para que meu altar fique limpo e a tua palavra venha para a minha vida? Aleluia, glória a Deus. Minhas amadas irmãs, vou passar para o segundo ponto, que é o isolamento e solidão. Esse é o segundo fator de risco que pode levar um cristão à depressão. Elias, após fugir, se isolou. Ele foi para o deserto, onde sentiu-se sozinho e desamparado, acreditando ser o único fiel restante em Israel. O isolamento prolongado pode ser um fator significativo para a depressão. Ele achava que estava sozinho. E o interessante é que esse pensamento, olha só, um pensamento, quando ele é depressivo, a depressão ela não começa de um dia para o outro, certo? Não é hoje você está bem achando graça como aquele vídeo, no outro dia você está caído numa cama. Isso aqui não é depressão, isso aqui é outra coisa, é bipolaridade, tá certo? A depressão ela vai começando aos poucos, são pensamentos que vêm na cabeça da pessoa. No capítulo 18, lá no verso 22, isso ele já vinha acreditando, que ele diz assim, no 18, 22, disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas, certo? Ele já tinha esse pensamento de que ele estava só, de que ele estava, de certa forma, abandonado. Eu estou sozinho, os outros profetas já se foram, mas lá tem 450, são muitos, e eu aqui sozinho. Então a pessoa, o que vem na cabeça da pessoa? Eu estou só, eu estou abandonada, ninguém sente a minha dor, ninguém está nem aí para mim, ninguém ora junto comigo por essa causa. Poxa, eu estou passando por um problema tão grande, ninguém me pergunta nada, e parece que o pessoal não está nem aí para mim, para a minha dor. Começa a vir isso aqui, são setas que o inimigo vai lançando nos teus ouvidos. Tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve, minhas amadas. Os nossos ouvidos, os nossos olhos são portas de entrada. Então você vai, de alguma forma, recebendo essa informação, pelo que você vê, pelo que você ouve, e você começa a falar no seu diálogozinho interno. Ninguém está nem aí para mim não, ninguém se importa comigo, ninguém quer saber de mim. Eu estou sozinha, eu estou abandonada, eu estou desprezada ali naquele conjunto. Quer saber de uma coisa? Eu não vou mais não. Quer saber? Eu não vou mais não para aquele negócio. Eu chego lá mesmo, pessoal, só faz passar assim, você não está nem aí. É só aquele negocinho muito superficial. Pare disso, tire isso da sua cabeça. Porque isso já é o inimigo trabalhando na sua cabeça para te isolar, para te tirar do meio. Porque como é que ele faz? Ele separa para ganhar. Ele vai te pegar, ele vai te separar do conjunto, ele vai te separar da manada, do meio das irmãs, para depois ele te pegar e te dar uma rasteira. Tire da sua cabeça esse negócio de que porque ninguém está nem aí, ninguém está me vendo. Pare com esse negócio de vitimismo, certo? Isso aí é vitimismo. A gente começa a falar, olha, a gente recebe isso do mundo, né? Porque a igreja tem que acolher, porque a igreja tem que amar, e tem mesmo.
A igreja tem que acolher, tem que amar, tem que ser empático com as pessoas, tem que sentir a dor do irmão. Bora fazer uma campanha, não vai dar certo em nome de Jesus. Mas também você não vai ficar agora, né, com as pessoas com uma muleta ali, escanchada na pessoa. A pessoa tem que estar orando, a pessoa tem que estar lá do teu lado toda hora. E aí, como é que tá, minha irmã, nos WhatsApp? Meu irmão, o povo também tem que fazer, tá certo? Tem momento que tu vai ter que dar uma caminhada tu sozinha. Vai ter momento que tu vai ter que levantar dessa rede, dessa cama, desse quarto escuro e vai dar os teus próprios passos. Entendeu? Porque às vezes o Senhor até afasta as pessoas para ver se você cria um ânimo e se você se coloca de pé. Uma coisa eu te digo, olha, de todas as pessoas, de repente você pode estar se sentindo sozinho, isolada, né? Mas o Senhor, Ele não te deixa. Ele está com você. Ele te busca, Ele quer que você fique de pé, Ele segura na tua mão, certo? Mas tem muita coisa, minha amada irmã, que você tem que fazer por você. Só você vai poder fazer por você algumas coisas. As pessoas podem sim ajudar de alguma forma, mas tem muita coisa que é você que tem que fazer por você. E vamos passar para o terceiro passo. Terceiro fator de risco que pode levar um cristão à depressão é o desânimo e sentimento de inutilidade. Eita, aqui é forte. Elias no deserto expressa o sentimento de que seu trabalho para Deus não tinha valido a pena. Ele sentia-se incapaz de mudar a situação em Israel, o que gerou um profundo desânimo e um sentimento de inutilidade. Minhas amadas, como eu falei no início, né, já tinha trago até no início, falei um pouco sobre esse ponto. O que você faz, por mais simples que for, pode ser a pessoa que está ministrando a palavra, como pode ser a mocinha que estiver cuidando das crianças ali, a pessoa que está na portaria, a pessoa que vai varrer depois. Tudo que você está fazendo, se é para Deus e se o teu entendimento é de agradar o Senhor, pode ter certeza que você vai receber o seu galardão. É qualquer coisa, esse copo de água que uma pessoa traz para alguém. Está entendendo? Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Mas maior que a ação é a intenção do teu coração. Se no teu coração tu tem que eu vou fazer para a glória de Deus, para a obra do Senhor, eu vou fazer porque eu quero agradar o Senhor, minha irmã, não tem perigo nenhum de tu não receber o retorno disso aqui. Entendeu? Mas se tu faz para se mostrar, se tu faz para agradar homens, pessoas, se tu faz para aparecer, eu sinto muito te dizer, mas tu não vai receber nada. Tu não receberá nada, sabe por quê? Porque, primeiro, que pode as pessoas não verem, não perceberem, não notarem, tu vai se frustrar, vai ficar triste e vai acabar se afastando. Então foca, sabe aquela questão? Foco é quem? É Cristo. Faz para Cristo, faz para Deus, e o resto, né? Se vier um elogio, se vier uma bênção, glória a Deus por isso. Eu vou te dizer uma coisa, todas as pessoas que tiveram evidência na Bíblia, elas foram evidenciadas por quem? Por Deus. Essas pessoas, elas não precisavam se mostrar pelo que elas faziam. Deus evidenciava aquilo que elas faziam. A gente vê inúmeros casos. Olha, existe me veio agora na mente uma situação em que o Senhor Jesus estava em um lugar e chegou uma mulher e ali ela quebra um frasco, um perfume muito raro, muito caro, e ela joga aos pés de Cristo e fica ali, né? Judas ali, né? Olha a besteira que ela está fazendo, jogando dinheiro fora, né? E o Senhor Jesus, Ele valoriza tanto isso naquela mulher, que Ele diz na tua palavra, olha, aonde for contada essa história, eu quero que essa parte seja evidenciada. E nós conhecemos quem é essa mulher? Maria, né?
Ela tinha lá algo precioso, uma coisinha pouquinho. Quem sabe ela estava guardando, nossa, durante uma vida aquilo ali. Quem sabe ela estava guardando até, de repente, até para a morte dela, quando morreu, eu vou usar esse perfume antes. Sabe? Mas ela pega aquilo tão precioso e ela doa aos pés do Senhor. Sabe? E independente das pessoas que estavam ali olhando, ela vai e faz. Independente do que forem falar, independente das pessoas que estiverem em volta, faça, se é para Deus. Se é de fato, intencionalmente para Deus. Faça, minha irmã. Não olhe para um lado nem para o outro, não. Não queira saber quem está olhando, não. Se vão falar ou não. Faça. Faça, porque o Senhor Jesus, Ele te honra, viu? Assim como Ele honrou essa mulher aqui, que Ele disse, não for contar, eu quero que seja contada essa história, essa parte. Tem que ser falada. O Senhor leva teu nome, ó. O Senhor é quem vai soprar teu nome. Não precisa ninguém, não precisa da mão humana. Você precisa da mão de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Agora eu vou falar sobre o quarto fator de risco, que é medo e ansiedade. O medo da morte eminente. Nossa, isso aqui afetou demais Elias. O medo da morte eminente nas mãos de Jezabel fez Elias fugir, né? Na verdade, ele tinha ali acabado de testemunhar o poder de Deus de forma milagrosa, mas a ameaça de Jezabel o fez esquecer temporariamente, né, da ação de Deus sobre a sua vida, levou ele a ficar o quê? Ansioso, com medo. Nossa, essa mulher vai vir aqui, eu não vou nem dormir aqui essa noite. Olha o pensamento ansioso de uma coisa que não aconteceu, mas que tu acha que vai acontecer. Pensamento ansioso é isso. É algo que vem na tua cabeça, de uma coisa que não aconteceu, mas tu acha tanto que vai acontecer, que tu toma uma ação por conta daquele pensamento, daquela ideia que não aconteceu. Então vamos lá, ela não enviou uma ameaça, mas ela não tinha matado ele ainda. Ela enviou a ameaça, mas ela não tinha ido lá. Mas aí ele fez o quê? Não, eu vou sair, eu vou me antecipar, porque mais tarde ela aparece por aqui e me mata mesmo, né? E ele ansioso fez o quê? Fugir com medo. O medo e a ansiedade é um fator muito importante. Se você percebe que você está sendo travado em alguma situação por conta de algum medo, poxa vida, toda vez que eu vou falar, eu me travo, eu não falo, eu fico me tremendo, tem alguma coisa errada aí, né? Tá vindo muitos pensamentos ansiosos na sua cabeça, de situações que vai sendo criada. Não, eu não vou na mercearia com o meu celular, porque vai que eu vou, quando eu dobro a esquina, ver um ladrão, rouba meu celular. Aí você, às vezes, né? Você, dependendo do canto que você mora, né, minha irmã? Você sabe qual é o sapato que lhe cabe. Mas, às vezes você deixa de fazer algo, né? Que por conta apenas de um pensamento ansioso. Será que vai acontecer mesmo esse teu pensamento ansioso? Será que essa ideia não está virando, de repente, uma psicose? O que é uma psicose? É uma ideia que fica sempre martelando na tua mente. Ela vai adentro, você toma isso com uma certeza tão grande que ela se torna uma verdade para você. Certo? De que se eu sair, não vou levar não, porque senão eu vou ser roubado, senão eu vou ser roubado, senão eu vou ser roubado. Você está profetizando para você que você vai ser roubado. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. O quinto fator de risco que pode levar um cristão à depressão é a perda da perspectiva espiritual. Isso aqui também é muito sério. No auge da sua angústia, Elias perdeu de vista o cuidado contínuo de Deus. O cuidado contínuo de Deus em sua vida. Muitas vezes a depressão faz com que as pessoas sintam que Deus as abandonou ou que elas não têm mais um propósito. Deus, no entanto, lembraria a Elias que ainda tinha um plano para a sua vida e que ele não estava sozinho. A perda da perspectiva espiritual é o esfriamento.
É você achar que Deus não olha mais para você. É você achar que a sua oração não é mais ouvida. É você achar que a resposta ela não vai chegar. Quer saber? Eu já oro tanto, meu Deus, 20 anos orando por essa causa. 30 anos orando por essa causa. E eu não recebo a minha resposta. Eu não estou desistindo, não vai orar por isso não. Né? Tem muitas pessoas que elas se esfriam. Por quê? Porque elas só olham para o problema. Ela olha mais para o problema, né, do que para aquele que pode resolver o problema. Você tem um Deus poderosíssimo, riquíssimo, em muitas coisas, em tudo na verdade, que pode resolver qualquer problema da tua vida. Ele pode resolver qualquer problema da tua vida. Certo? Então assim, não comece a diminuir essa intensidade de Deus. Às vezes as pessoas começam a desacreditar. Minha amada, o teu altar de oração, ele está direitinho? Ele está organizadinho? Não tem nada derrubado? Está montadinho do jeitinho que Elias fez? Elias, ele tirou os bregueços. Ele arrumou bem arrumadinho o altar. Ele separou algo para sacrificar um animal bom, limpinho, sem mancha, sem mácula e tal. O que é que tu está sacrificando? Tu está sacrificando alguma coisa? Será que tu está oferecendo algo para Deus? E esse algo é bom? Ou é só aquele restinho, né? Aquele negócio quando a gente chega em casa, Senhor, meu Deus, obrigado, mas quando você vai dormindo. Será que tem momento de oração? Oração mesmo, né? Oração de orar e sentir a presença de Deus? Será que está tendo um momento de leitura da Bíblia? Será que tu está tirando um momento para tu louvar e sentir a presença de Deus naquele louvor? Vários louvores aqui foram cantados. Eu senti a presença do Senhor em muitos deles. Né? Porque está ficando tão automático, tudo está tão automático, igual esses aparelhos celulares, né? Hoje em dia, a gente não precisa mais preocupar com janta, né? Qualquer coisa a gente bota ali aperta, vê, chega o sanduíche, chega a pizza, chega as coisas, tudo pronto, né? Quentinho. Tá entendendo? Só que essas coisas prontas, elas causam prejuízo na vida da gente. Qual é o prejuízo? Principalmente na tua saúde. Não tem um alimento desse que seja fácil e rápido, que não causa dano à tua saúde. Então, hoje em dia, tem muito crente se alimentando, sabe de quê? Daquelas micro palavrinhas do Instagram. É uma mensagem assim, que tem 1, 2, 3 linhazinhas de nada, pronto. Já fiz meu devocional. Eita, essa palavra de Deus. Meu Deus. Tu orou, irmã. Tu só fez ler uma besteira de nada. Tu não sabe nem quem é aquela pessoa que está falando por detrás daquilo ali. Tá entendendo? Aí foi um negócio tão ligeiro para sobrar tempo pra quê? Pra quê? Tu não sabe daqui 1 minuto o que é que vai acontecer, sabe? Tu não sabe não. Aí tu tá economizando tempo pra quê? Então os meninos foram pro colégio, tá tudo bem, o almoço tá feito, o marido já saiu. Vai tirar um tempinho com Deus. Vai tirar um tempinho com Deus. Glória! Ai, porque eu tenho que lavar a louça, porque eu tenho que ajeitar uma coisa. Bota um fonezinho de ouvido, vai escutar um louvor, né? Louvor pentecostal de crente mesmo, porque tem um louvor que, pela misericórdia de Deus, sabe? Se aprofunda naquele louvor, sente, sabe? Remói, mastiga aquilo. Um louvor, às vezes, fala tanto com a gente. A gente tem Bíblia gravada, tem aplicativos de Bíblia gravada, você pode botar um fone de ouvido e ouvir bem rapidinho um capítulo inteiro de uma Bíblia. Não há desculpa, não existe desculpa. Se você não escuta uma Bíblia, se você não escuta um louvor, se você não tira um tempo para fazer oração, a culpa não é das coisas que você tem que fazer, a culpa é sua. A culpa é sua.
Você tem que tirar, você tem que ter um momento com Deus. Você tem que priorizar um momento com Deus, porque o Senhor, né, Ele renova toda manhã. Ele tira o momento dele para com nós. Vou renovar aqui as minhas misericórdias sobre a vida da Priscila. E agora pela manhã ela vai acordar, ela vai despertar. Tá entendendo? Ele tira esse momento com a gente. Aí ele sai soprando na vida de cada um. Todo mundo acordado. Tem muitos que não, né? Tem muitos que não estão acordados. Então você, muitas vezes, você pode estar fria espiritual. Porque você hoje olha tudo para o problema, tudo para o problema, tudo para o problema, que aí o teu gigante, ele se torna um... Deus não tem quase. O que é isso? Se multiplica. Agora não é mais só um gigante, é 5 gigantes, é 10 gigantes. O teu gigante, minha irmã, é isso aqui, ó. Essa bolinha aqui, tá nessa bolinha aqui, ó. Aqui, ó. Deus é isso aqui, ó. Teu gigante não quer dizer nada, teu problema não quer dizer nada para Deus. Tá entendendo? Não quer dizer nada. Agora, se tu quer receber resposta, agora se tu quer a providência de Deus na tua vida, te conserta o teu altar, para que venha o fogo do céu e assim de Deus, o poder dele na tua vida. Aleluia. Agora a gente vai para o 6º fator de risco que pode levar um cristão à depressão, que é a falta de descanso e nutrição. Aqui eles já estavam muito cansados de vir fugindo das situações e não tinha um lugar certo para repousar, não tinha descanso, não tinha alívio, né? E por último, depois da situação dos 450 profetas, ele se afasta e vai para um lugar ermo, onde não existe alimento, não tem nada. Ele saiu dali mesmo para morrer. Interessante, ele fugiu da morte, mas ele foi de encontro à morte. Ele saiu da morte porque ele achava que Jezabel ia matar ele. Mas ele foi para um lugar onde não tinha alimento, não tinha ninguém que pudesse ajudar ele. Olha, tu fica aqui que eu vou sozinho. Ele disse para o ajudante dele. E foi só, porque não tinha um alimento, não tinha água, não tinha abrigo, não tinha nada. Aí ele sai dali, porque achava que ia morrer, e saiu para ir de encontro à morte, minhas amadas. Olha, o inimigo das nossas almas, ele nos engana dessa forma. Às vezes, a gente acha que está num lugar, não, porque aqui é muito ruim, que sabe, eu vou trocar, vou para outra congregação, aquela dali que é mais legal. O pessoal, eu fui visitar e lá me receberam lá, uma vezinha. Aí, a pessoa sai da congregação que está, do convívio das amadas irmãs. Porque não, porque se eu ficar aqui eu vou acabar me desviando, porque já está tão ruim aqui. Aí sai daqui, vai para outra congregação para morrer lá, porque não sabe como é lá. Às vezes lá não tem pão, às vezes lá não tem água, às vezes lá não tem presença de Deus, lá não tem nada. Teu inimigo está te setando, sai daqui, vai para lá é melhor. Muito cuidado com isso. Porque às vezes a gente está num lugar seguro e a gente sai do lugar de segurança para ir para um lugar onde o inimigo tem preparado uma armadilha grande. Só quem sabe, minhas amadas, do porvir é Deus. Só quem sabe do porvir é Deus. Aleluia. Elias foi um homem que vivenciou muitas batalhas, muitas lutas. Mas eu também lembro de um homem aqui agora que foi muito sofrido também, sabe? Ele, vou só encontrar aqui rapidinho. Ele sofreu muito, ele foi muito perseguido, ele foi muito odiado, né? Esse homem era Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. O Senhor havia o escolhido. O Senhor mesmo disse para o profeta: vai lá, unge. É esse aqui, né? O profeta chega na casa daqueles homens tudo forte e diz: eita, é esse daqui. Não, não é esse daqui, não, não é esse daqui, não, não é. Tem mais nenhum? Não tem. Pequenininho que está lá cuidando das ovelhas. Traz ele. Quando ele bota o pé, o Senhor já alerta. É esse. Não é assim?
Ele foi escolhido por Deus, mas ele não teve uma vida fácil não, viu, minhas amadas? Ele fugiu e muito de Saul. Por quê? Porque foi um escolhido de Deus, perseguido pelo homem, mas escolhido por Deus. Perseguido, um homem muito sofrido, passou por muitas batalhas, mas ganhou muito. Teve muita vitória, porque Deus estava com ele. E Elias, quando teve, né, a sua tristeza, digamos assim, esse momento da depressão que veio sobre a vida dele, Elias fez o quê? Se afastou e foi para a caverna. Não foi assim? Só que Davi, quando ele passava pelos momentos de tristeza, Davi fazia o quê? Se afastava do povo, mas ia para os pés do Senhor. Ele ia para os pés do Senhor. Tem um salmo lindo, foi cantado aqui esse salmo, que diz assim, ó. No versículo 1, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Não é aquele que abriga na caverna não, viu minhas amadas? É o que se abriga no esconderijo do Altíssimo. A pessoa está no esconderijo do Altíssimo. Não é de uma caverna qualquer. Não é em qualquer lugarzinho que você vai se abrigar, não. Você tem que correr para o Senhor, para os pés dele. Aleluia. O verso 2 diz assim, ó. Direi do Senhor, tu és meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. A tua confiança está em quem? No homem ou em Deus? Tem que estar em Deus. Aleluia. Ele o livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você se encontrará segura. Aleluia. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Nada o atingirá, minha amada. Aleluia. Nada vai te atingir, porque tu tem a proteção de um Deus Todo-Poderoso. Não é uma caverna que está te protegendo, não. É a mão de Deus que te protege. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Quem sabe hoje você está sendo atormentada por alguém. É uma pessoa que está tirando a tua paz. Não te preocupa, não. O castigo vai vir das mãos do Senhor. O Senhor é quem vai fazer a tua justiça. Tu não precisa levantar a mão. Tu não precisa se estressar com essa criatura. Coloca nas mãos de Deus. Deixa para Ele resolver. Senhor, está aqui. A única coisa que você tem que fazer é liberar o perdão sobre a vida dela e deixa nas mãos do Senhor. Deixa nas mãos do Senhor, porque Ele vai resolver esse problema. Ele vai lá nessa pessoa e Ele vai resolver esse problema. Aleluia. Eu vou te dizer, viu? É difícil. Com Deus, o negócio é sério, rapaz. Aleluia. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Minhas amadas, tu não é protegida por essa polícia que está aí no meio da rua, que passa, sei lá, uma vez no mês? Na rua da tua casa, porque lá onde eu moro, é mais ou menos isso aí. Uma vez por mês você vê uma viatura. Tu está protegido pelos anjos do Senhor. O Senhor, Ele envia os anjos para te guardar, para te proteger. Aonde tu vai, existe uma guarda real dos céus te livrando, te protegendo. Quanta coisa ruim a gente vê, violência. Mas nós estamos protegidas por um Deus poderoso que cega o inimigo. O inimigo, ele não te enxerga. Por isso que você não é atingida. Aleluia. Com as mãos Ele o segurará para que você não tropece em alguma pedra.
Às vezes a gente não vê as pedras de tropeço que estão aí. Mas o Senhor, Ele segura pela tua mão para tu não tropeçar. Aleluia. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque Ele me ama. Sabe quem está dizendo isso aqui? Deus está dizendo a teu respeito. Agora eu te pergunto, você ama a Deus? Quantas aqui amam de fato Deus? Amor não é só de falar, minhas amadas. Amor a gente demonstra com ações. Que ação você está devotando e mostrando para Deus que você ama Ele? O que é que você está fazendo para Deus que demonstra que você ama Ele? O que é que você está deixando de lado para poder dar mais tempo para Deus? Hoje existe uma escassez tão grande de tempo que hoje dentro das nossas casas a gente tem tempo para falar com os filhos. É uma coisa tão ligeira, né? Às vezes uma conversa agora com o almoço, é todo mundo com seus celulares, cada um olhando suas redes sociais. Aí fica todo mundo em silêncio falando com outra pessoa lá no céu, lá no outro país, e as pessoas próximas ali de lado. Existe essa escassez com Deus. Quanto tempo você passa no seu celular, olhando Instagram, olhando besteira, olhando vídeo, assistindo devocional dos outros, assistindo a oração dos outros, assistindo pregação dos outros, e você não tira um tempo para fazer o seu devocional, a sua oração, e você não tira um tempo para você conversar com seu vizinho, fazer uma pregar, a pessoa vai vir do seu vizinho? Verdade. Minha irmã, vamos domingo para a igreja, você vai ver a mão de Deus te provendo aí no seu lar. Isso é contato com Deus, contato íntimo. Aquele que ama, demonstra com ações que ama. Não é aquele negócio, aquela conversinha fiada que diz assim, não, mas ele sabe que eu amo ele. Né? Tem marido que usa muito isso, ela sabe que eu amo ela. Não precisa estar falando, não. Precisa sim. Precisa estar falando. Tem que estar falando. Tem que estar falando e tem que estar mostrando isso. Através de quê? Presentes. Através de quê? De tempo de qualidade. Através de quê? De momentos ali de toque, de carinho, minhas amadas. Deus também quer isso da gente. Ele quer um tempo de qualidade. Ele quer palavras de carinho. Ele quer um momento com você. De repente tem alguém aqui que precisa tirar esse momento com Deus, né? Um momento assim de uns 20 minutos. Quanto tempo você tem de hora que você dobra o seu joelho? Meu Deus. Quanto tempo você fica com o seu joelho dobrado orando? Vou dizer, meu menino é express. Ele tem 13 anos, ele é autista. E a oração dele é assim. Pai todo poderoso. Está em mistério. Rápido a oração dele. Né? Mas eu estou falando aqui com mulheres adultas que entendem a importância. Minha irmã, quando você vai falar com uma pessoa que a pessoa não te dá atenção, é muito chato, né? Isso. De repente você está falando com uma pessoa e a pessoa está aqui, ó, mexendo em outra coisa, olhando. É chato isso. É tão chato. Deem atenção a Deus. Deem atenção a Deus. Porque isso não é melhor para Ele, não é melhor para vocês. Aleluia. Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clama a mim e eu lhe darei resposta. Se você ama a Deus, o seu altar está consertadinho assim. Vou dizer. Se você demonstra, se você tem tempo de qualidade com Deus, então você ama a Deus, então você conhece a Deus. Então quando você dobra o seu joelho, a resposta ela vem. Ela vem porque o Senhor responde os seus. Aleluia. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade andarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honras. Vou livrá-lo e cobri-lo de honras. Vida longa eu lhe darei. Esse problema, não se preocupe que ele não vai te matar. Esse problema não vai te matar.
essa coisinha chatinha que está acontecendo, isso daí não vai te matar. Nem física e nem espiritualmente. Porque o Senhor, Ele te promete vida longa. Vida longa, e lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. De tudo isso aqui que o Senhor prometeu, o melhor de tudo é a salvação. Você sabe que a sua salvação, ela tem que ser conquistada todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Você tem que estar conquistando. Tu tem que estar conquistando. Porque hoje você está sentado aqui, Lindinha da Silva no conjunto. Mas pode acontecer uma coisa daqui para ali, ó, para aquela porta, e você perde a sua salvação. Entendeu? O Senhor, Ele promete, eu lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, Ele vai descansar. Descansa no Senhor. Olha para o Senhor, teu alvo é o Senhor. Minhas amadas, você que de repente está passando por um problema assim, né? De repente um esgotamento físico, algo mental, uma coisa que está tirando a tua paz, não sei. Se você quiser até vir aqui à frente, a gente vai fazer uma oração aqui, para que o Senhor venha quebrar todo e qualquer tipo de cansaço físico, mental, espiritual. Se você passa por isolamento, se você está se sentindo sozinha, isolada, pode vir aqui também que a gente vai fazer uma oração sobre isso. Se é o desânimo, ou esse sentimento de inutilidade, poxa, ninguém me olha, ninguém me vê, eu não sirvo para nada, nada que eu faço dá certo, é bom o suficiente. Se você se sente assim, venha também à frente. Aleluia. Se é o medo, a ansiedade, pensamentos ansiosos, e você quer vir aqui, venha por isso. Se eu quero me livrar desse medo, tira de mim esse medo, tira de mim esse pensamento ansioso. Aleluia. Se é pela perda, de repente a frieza espiritual. Estou fria, estou abatida, estou cansada. Estou me sentindo sobrecarregada. Preciso de um renovo. Preciso de algo na minha vida, de um mover do Senhor. Venha à frente, vamos fazer uma oração com você. Aleluia. E por fim, de repente você pode estar se sentindo desnutrida espiritual. Como é que é isso, Lívia? Desnutrir espiritual? Quem sabe tu não tem se alimentar de palavra? Quem sabe tu não tem se alimentar de um louvor positivo, bom de Deus? Quem sabe tu não tem mais orado às noites, ou pela manhã, ou meio dia, eu não sei como é. Quem sabe a tua oração é fria? É uma oração 1, 2, 3, aquela oração de micro-ondas. Quem sabe você está assim? Mas eu te digo, se você precisa, venha aqui à frente e receba essa oração em nome de Jesus. Aleluia, minhas amadas irmãs. Venha receber do Senhor. Venha receber do Senhor renovo. Venha receber do Senhor o derramamento do Espírito Santo. Quem sabe você está se sentindo abatida, triste, angustiada. Será que existe algo pelo qual você tem a apresentar para o Senhor? Venha aqui à frente, receba essa oração em nome de Jesus. Você também que de repente está afastada, venha também aqui à frente, em nome de Jesus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Louvado, engrandecido seja tu, Senhor. Pai, está aqui, Pai, tuas filhas, teus filhos. Senhor, só tu sabe deitar, levantar. Senhor, só tu sabe, meu Pai, a dificuldade que está lá no seu lado. Aquela tristeza, aquele desânimo. Ah, Senhor, quando está fora até está legal, mas quando chega dentro de casa, vai estar na basura, sente aquele peso, aquela opressão. Mas, Pai, no